Olá, pessoal. Hoje a gente tem aqui um convidado, mais um convidado especial no nosso Beyond Origami, é o Mauro. E o Mauro está ligando de Portugal. Eu estou na Espanha, a Mari está no Brasil, mas isso não importa, a gente está aqui. Mauro, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite aqui desse bate-papo. E aí, assim, um pouco como a gente tem conversado, né, com algumas pessoas, né, o assim, a gente tem falado um pouco sobre muita coisa sobre arte, sobre vida, mas o que é para você essa mistura aí de da gente estar aqui, né? O que é isso? Bom, primeiramente, agradeço ao Igor aí, a Mari também pelo convite, os dois, né? É a primeira vez que eu estou encontrando, mas nunca encontrei presencialmente e só agora, né? Então, nós não nos conhecemos, mas eu acho que vai ser um bate-papo legal, assim, para todos, né? E essa questão que o Igor coloca aí, acho que é uma questão de todos, né? Não é só de uma pessoa, só de um grupo, mas de qualquer pessoa, ou seja, para que nós estamos aqui, né? Algo assim, não é isso, Igor? Eu acho que é essa que é a colocação, né? Eu assim, pela minha formação, né, eu acredito que há um propósito, né, para as coisas acontecerem, há um propósito para nós existirmos também, para nós vivermos. Então, eu acho que para tudo há um significado, um sentido. Agora, qual é esse significado, qual é esse sentido, é que é a grande questão. E na vida nós temos várias maneiras de olhar as coisas e também de ver e de interpretar, né? Existe, por exemplo, a visão da ciência, a visão das artes, a visão da religião, a visão da filosofia, ou seja, são vários saberes, são vários campos de conhecimento, né, pelo qual o ser humano ele pode estudar aí, né, quem somos nós, o que é essa vida, para que nós estamos aqui, e são várias e várias explicações. Mas eu acho que cabe a cada indivíduo, né, ler, ouvir e estudar e pensar e ver aquilo que mais se adequa, né, dentro daquilo que ele entende ser o correto, né? Eu vejo primeiramente por esse ângulo, né? Não sei o que a E Mari também pensa. Na verdade, eu me interesso muito realmente em saber o propósito de estarmos aqui, não agora nesse momento apenas, mas no dia a dia, no cotidiano, a nossa missão aqui, né? Uhum. E por isso, assim, eu procuro ler bastante, estou lendo o seu livro atualmente, né? Que é esse daqui, certo? Estou gostando É, muito porque ele é ótimo. bastante didático, uma linguagem bastante Uhum. simples, com muitos exemplos, mas li também livros sobre espiritismo, a minha formação, quer dizer, desde criança eu sou católica, né, me batizaram, então eu procuro ler muitas coisas que falam sobre isso, e continuo lendo e aprendendo. O que é mais difícil é botar em prática, né, todos esses ensinamentos que a gente tem e, e e saber lidar com as situações mais difíceis, porque parece que quando você está bem, num ambiente bom, com pessoas agradáveis, você parece que tem a compreensão melhor da vida. E quando você está num momento muito complicado, muito difícil, essa compreensão parece que ela fica mais estreita, né? Eu não sei, ainda me falta essa compreensão sobre esses momentos, né? E acho que existe na vida de todo mundo, pelo menos comigo é assim, né, quando eu estou, assim, bem, assim, entre aspas, bem, assim, em momentos bons,
Para mim tudo é maravilhoso, parece que tudo que se fala é maravilhoso, mas quando a gente está num momento bem difícil, a gente fica meio com um monte de interrogação sobre as coisas que a gente leu, sabe? Eu tenho essa dificuldade de lidar nesses momentos, né? Uhum. E isso me vem muito... Uma coisa que eu estava conversando com uma pessoa outro dia e falou da questão da frequência, né? Porque é uma coisa física, né? A gente vê o espectro da luz que a gente vê algumas luzes, né? Mas existe o raio, os ultravioletas, os infravermelhos, que a gente não vê, mas são frequências que estão aí, né? Então, quando você falou, né, Mari, a gente muitas vezes, quando tem essa sincronia, desaparece o tempo, o espaço, e aí tudo flui de uma forma fisicamente harmônica, né? Sai da sintonia, ou a cacofonia vem de vários lugares, a coisa vai. E aí, indo para uma, né, acho que não sei se foi o mestre Saburo Okaze ou o mestre Kawai que você falou da respeitar, né? Quando a gente vai respeitar o papel. Qual é você fica ali tentando resolver, vamos pegar um origami, a gente tenta resolver, e aí você simplesmente, eu estava dando um exemplo outro dia com os meus filhos fazendo um barco, um papel com um formato diferente, aí eu falei, respeita o papel, respeita a dobra. E aí vai. Mas onde é que está o conhecimento? Não, o conhecimento já tem, o conhecimento está lá. Não é o conhecimento, não é mental. E aí rola. Aí o papel se dobra, a frequência se ajusta, as conversas fluem. Não sei. E aí, Mauro? Não sei. Como é que vai tudo isso aí? É, eu vou pegar um gancho aqui naquilo que a Mari comentou, né? Que quando nós estamos bem é uma coisa, quando nós estamos assim, não tão bem, ou seja, numa situação que nós não compreendemos perfeitamente por que acontece ou o que acontece, ou mesmo nós não nos sentimos bem, porque o ser humano ele é muito instável também, né? Ele não é uma máquina que sempre está nas mesmas condições, sempre está sorridente, sempre está feliz e é algo constante. Nós temos altos e baixos, né? Como tudo na vida, e precisamos, né? Temos a necessidade de aprender a lidar com isso, né? Então, essa questão que a Mari colocou, eu achei bastante interessante, porque é algo do nosso dia a dia, ou seja, isso existe para qualquer pessoa, independente de quem ela seja, do que ela tenha de conhecimento ou as condições que ela vive, né? E é algo assim que é de interesse de todos, né? E sobre isso, né? O que eu gostaria de colocar assim para nossa conversa é que eu acho que o mais importante, né, é independente se nós vivemos um bom momento ou um mau momento, né, é nós sabermos para qual direção nós temos que olhar ou avançar. E isso faz toda a diferença, porque pegando o exemplo, por exemplo, do esporte, né, que eu particularmente eu gosto muito de esporte, né? Então, se o time está vencendo ou se está perdendo, né? Isso é uma situação do momento, é uma ocasião daquele momento. Agora, é necessário, né, as pessoas que estão lá, né, nesse jogo, nessa partida, terem consciência daquilo que elas querem e onde elas querem chegar, né? Qual é o objetivo de tudo isso, né? Então, é isso que faz a grande diferença. Então, na nossa vida também, mesmo quando a gente passa por um bom momento, é preciso que a gente não perca essa visão, né? Ou seja, é preciso curtir o momento, viver o momento, saborear a vitória, mas também não perder de vista, né, o que nós queremos, né, com tudo isso, né? Porque senão a pessoa também ela se afoga
né, na própria glória, né? E aí a pessoa fica totalmente embriagada, né? E pode até perder o rumo, né? Mesmo Mas, nos bons momentos, né? então, pegando o gancho nisso que você acabou de falar, e aí não tem o apego ao objetivo em si, né? É uma questão que eu me coloco. Será que, e se não tem e se não existir objetivo algum, mas que tudo bem, porque no fundo é essa ação depois da ação, e acho que assim, meu único compromisso é buscar a verdade. Qual é a verdade em Uhum, tudo, né? Cada coisa tem a sua verdade. O papel, a Mari me explicou que tem a sua verdade, a água tem a sua verdade, esse momento, cada coisa tem a sua verdade. Eu sou um obcecado pela busca da verdade. E se for tudo uma ação atrás da outra, e isso é a grande coisa em si, sem necessariamente um objetivo. Realmente eu não sei, é uma pergunta que eu jogo para o universo, para nós é, aqui, mas. sim. Essa questão do objetivo, do propósito, né? Não é aquela coisa assim que, eu preciso atingir aquela meta, aquele Uhum, objetivo. Não, não é nesse sentido, né? Mas sim é no sentido final mesmo, né? Do nosso propósito de ter nascido e estarmos vivendo, porque todas as ações que a gente faz, ela visa, assim, de forma genérica, um único ponto, que é a uhum, felicidade. Ou seja, que é o momento que a gente vai poder, então, se sentir realmente feliz. Por exemplo, no origami, é, aquele processo que nós passamos de aprender e de como fazer a dobra corretamente e tentar fazer e conseguir fazer, tudo isso são processos, né? Que uhum, vão levar a um produto final, que é o origami que se deseja fazer. Só que, embora a gente possa colocar, por exemplo, que o nosso propósito é concluir determinado origami e chegar naquele formato, o objetivo maior, né, vai além disso, né, eu acho, porque a partir da conclusão do origami, que é um propósito, que é um objetivo, que é uma meta, o uhum, que se deseja, né, é chegar a uma satisfação, a uma felicidade a partir da conclusão do origami, a partir da conclusão dessa proposta de fazer origami. Então, é mais nesse sentido, assim, mais geral, que eu falo, assim, de objetivo ou de propósito, né? uhum, E nesse uhum, sentido, para toda e qualquer ação que o ser humano faz, existe um propósito. Esse propósito não vai fugir muito, né, daquilo que nós colocamos como felicidade. É lógico que felicidade, né, o conceito é muito geral e cada pessoa pode ter o seu próprio conceito, a sua própria ideia do que é felicidade. Mas esse sentimento de alegria, de satisfação, de bem-estar, é aquilo que é o que move o ser humano a fazer tudo o que ele faz, né? Então, é nesse sentido que a pessoa ela precisa ter um propósito, né? Ou seja, esse querer ser feliz. Agora, o que é ser feliz? Aí é uma outra discussão que precisa ser também debatida e pensada, né? E a própria pessoa ela precisa ter claro isso, né? Porque se, se a pessoa coloca como felicidade, por exemplo, é, sei lá, é, ir fazer uma grande viagem, ok, isso é uma felicidade, mas será que é a única felicidade? Será que é a maior felicidade que um ser humano pode ter na vida? Então, a pessoa é livre para estabelecer como felicidade aquilo que ela quiser, né? Para outros, a felicidade é conseguir chegar até a cura da Covid, por exemplo. É uma grande felicidade isso, né? Mas será que esse é o máximo, né, que nós podemos atingir? Então, tem essas outras questões que também precisam ser colocadas, mas o que não vai mudar, né, é esse conceito de que, no final, o que nós queremos é sermos felizes, de alguma forma. Só que como nós podemos ser felizes? Então, esse
esses meios, né, a forma de se chegar até a felicidade são muitas. Então, é necessário nós sabermos qual é, o melhor caminho para isso. Caminhos existem vários, né, mas qual é o melhor caminho, né? É essa questão que, né, que eu coloco como propósito, o objetivo, né? E existe essa visão de que também, se nós colocarmos, né, algo como objetivo, isso pode ser até negativo, porque vai nos causar pressão, vai causar até uma obsessão, né? E a gente deixa de viver o momento presente, deixa de viver o dia a dia, né? Mas quando a pessoa ela deixa de viver o dia a dia, né, em prol de algum objetivo ou propósito, né? Essa situação já, ela na verdade, ela não é assim uma situação que pode ser considerada correta do ponto de vista de levar essa pessoa à verdadeira felicidade, porque ela, ao invés de causar felicidade, ela causa sofrimento. Então, isso também precisa ser pensado, né? Então, tudo isso, no caso, a filosofia budista, ela trata muito, né, dessa questão, que ela coloca como o propósito da vida, né, e os vários meios, né, de vida que nós podemos optar e escolher e trilhar. Né? O que você colocou agora, realmente eu lembrei na questão do origami, assim, às vezes a pessoa tem um propósito apenas de fazer um origami, simplesmente o objeto final é o origami pronto. Uhum. Mas o que eu considero importante, às vezes até mais talvez importante do que o produto final, é o processo durante a dobra, as dificuldades que você tem quando você dobra e você não consegue decifrar na hora, mas você volta e começa, e a alegria que você obtém depois de você conseguir esse vencer o primeiro desafio, a primeira dificuldade, seguindo passo a passo, essas são pequenas felicidades, né? Sim. Então, não é assim o produto final, o objetivo, aquele mais importante, porque se ela perde todo o encantamento que tem durante o processo, quando ela vê o objetivo pronto, não traz tanta felicidade, porque ela só queria ver aquilo pronto, e aquele pronto ela pode ter imaginado uma coisa muito mais além daquilo que é realmente, e fica frustrado, né? Uhum. Eu acho que no origami tem esse processo também de é, você ir passo a passo, né? Cuidadosamente, né? Até chegar àquele produto que você não guarda tanta expectativa com o produto final, ela pode ser até mais interessante, né? Quando você Uhum. chegar lá. Assim, eu lembrei disso enquanto você falava, fazendo uma conexão com o origami, né? E esse momento acho que todos nós já passamos, né? Pelo menos as pessoas que estão assistindo, que já tentaram fazer origami, ou que fizeram esporte alguma vez na vida, porque é muito parecido, você tem aquele ponto em que o tempo desaparece. Desaparece. A sensação, você está ali, a tua mente desaparece, né? Naquele momento. E aí, algo acontece aí. Eu nem sei se a felicidade é tão pequena, ou talvez ela é enorme, Mari, nesse momento, assim, ela é infinita quase, porque está ali. É um segundo, mas é irrelevante esse um segundo ou 10 segundos, né? Porque aconteceu, é quase como é binário, né? Mais tecnologia quase. Ou não acontece, e acontece. E aí eu acho que quem faz esporte, Mauro, você também mencionou esporte, dependendo do esporte, não sei, né? Dizem pessoas que correm, eu não corro, eu faço outros esportes, mas tem um ponto em que desaparece. Então, cria até quase uma certa adição, essa sensação do fim do tempo e do espaço, e porque aí uma coisa que você mencionou, Mal, uma palavra específica que me vem muito forte, que é liberdade, né? Freedom, liberdade. Né? A gente fala de felicidade, mas a base né?
né? Acho que tem na base de todas as religiões, de todas as crenças, a liberdade. Conhece, né, a verdade e a verdade vai te libertar e liberta, né? O que que é essa liberdade? Liberdade de tudo, né? Principalmente de você mesmo, né? Aí Uhum. acho que essa é talvez a grande liberdade, né? Você parar de escutar e simplesmente você vira o origami, então você é o origami. Você é o esporte, você é o esporte. Eu não sei. Eu dei um exemplo outro dia para os meus filhos, que são pequenos. Eu falei assim, como é que faz o pão? Eu falei assim, pensa como um pão. Mas pão não pensa, não, pensa como um pão. Se você é um pão, como é que o pão pensa? Ele quer crescer, aquelas levaduras que estão dentro, vira esse pão. É só na hora que você entender que você é o pão, você vira o pão e aí você faz pão. Aí você faz qualquer coisa. Aí o ser humano vira um semideus na Terra, sem ter que nada. A gente começa a fazer e fazer e fazer, e algumas pessoas vão criar vacinas do Covid, outras vão dizer que não, algumas vão criar obras de arte espetaculares, outras vão viver na miséria. Não sei. Sim. Somos capazes de muito, não? O ser humano é capaz de muito, é capaz de algo, de muito, né? Mas quando ele desaparece, talvez dele mesmo, parece que quando você desaparece mesmo, é aí que a coisa começa. Não sei. Essa questão da liberdade também. Ah, consegue me ouvir? Sim, Não sei se a Sim, conexão tá sim. mal aqui. estou conseguindo, Estamos estou ouvindo, ouvindo. Mauro. Ok. Essa questão da liberdade, né, que o Igor colocou também, eu acho que faz parte, né, desse processo é, da nossa busca pela felicidade ou por um momento feliz, né? Porque o ser humano ele sempre vai buscar a liberdade, né? A liberdade em todos os sentidos. Só que uma coisa que a filosofia budista coloca é, assim, de alguma forma impedida, né? Então, nós queremos, por exemplo, ser livres para pensar e fazer o que nós julgarmos que é o correto, o que deva ser feito. Só Uhum. que aí existem as leis, por exemplo, né? Então, eu quero viajar, mas eu não posso porque vivemos numa pandemia e há regras que precisam ser cumpridas e países que restringem, né, a entrada, então eu já não posso mais. Então, a liberdade ela foi tolhida. Ou ainda a liberdade até de nós pensarmos, né? Ele sempre vai desejar, né, ser livre, só que em algum momento essa liberdade ela é impedida, não totalmente, mas uma parte ou mesmo uma pequena parte. Então isso daí também tem a ver com esse processo, né, do ser humano ele sempre querer fazer algo que vá levá-lo a uma situação de liberdade a maior possível, né? Então, essa busca também é algo que é inerente do ser humano e tem a ver, né, com essa busca pela felicidade também. Não E sei. É, eu tô refletindo. Todo ser humano busca a mesma liberdade? É uma pergunta. Não sei nem se é para você, acho que é uma pergunta. As pessoas são sérias mesmo buscando. É que a minha experiência de vida, que é a única que eu posso relatar, eu vejo que as pessoas sérias, e séria não é formação, não é. É sério, essa seriedade na busca.
né? Eu acho que é isso, né? Quem aguenta ficar ali 6 anos, 7 anos debaixo de uma árvore, comendo 1 grão de arroz por dia? Isso é sério. Ah, quer dizer que vai chegar a algum lugar? Não, mas é sério. É muito sério. É uma busca séria, né? O que está no final dessa busca? Mas a seriedade, ela veio. E a gente vive num mundo tão distraído. As pessoas, né? A distração ela quase a verdade absoluta da vida das pessoas. Elas já acordam distraídas, né? Uma pessoa média pega 150, 200 vezes por dia um celular, para dar um exemplo dos nossos tempos. Como ficar sério nesse ambiente, né? Como continuar olhando para... Isso é uma coisa que a Maria e eu, a gente conversa muito. Para as coisas importantes, sabendo que essa experiência, tal como a gente conhece aqui, nessa, né, vida, na nossa configuração física aqui, vai acabar. Essa sim é a grande certeza. Uns vão morrer com poucos anos, outros vão morrer com muitos anos, mas vai acabar. Não é a maior distração, talvez, não é que as pessoas se distraem de que elas vão morrer, e o fato de elas esquecerem que elas vão morrer, ou se auto-enganarem que elas vão morrer, elas não têm essa seriedade, não encontram essa liberdade, não buscam a felicidade. É uma pergunta mesmo, nem sei se a gente responde, mas assim, a minha observação é que se tem pessoas que entendem que a vida delas vai acabar antes do que elas gostariam, mas elas não ficam... Elas se libertam a partir desse pensamento, quase. É quase que, em vez de ser algo depressivo, é algo libertador. Fala assim, olha, vai acabar, então eu não tenho tempo a perder, não sei, de forma muito séria, com essa busca séria. Enfim. Ou seja, você está dizendo que assim, uma pessoa que, por algum motivo, ela sabe que não vai ter muito tempo de vida, que ela meio que assim se desapega a tudo e se entrega totalmente a esse tempo de vida que lhe resta e aí passa a viver assim de forma mais Plena. assim plena, desapegada e mais descompromissada, talvez assim, de uma forma mais leve, seria isso? Que eu acho que a vida é de todos, né? Todos nós. A gente tem lá um tic-tac, não sei se mais ou menos programado, mas todos nós vamos morrer. Sim, sim. Essa, É uma coisa que o Mauro coloca no livro, né, Mauro? Acho que os últimos É um dos capítulos temas, é um dos se temas. refere à morte, né? Acho que você podia Sim. até falar um pouquinho a respeito. Não sei assim se é conveniente, mas assim, a questão da morte, né? Muita gente pode, à primeira vista, achar que é algo muito negativo, né? Mesmo falar sobre a morte, né? Então, fazer uma live sobre morte é algo assim, pode até parecer algo macabro, mas na realidade é uma coisa muito natural do ser humano, porque a morte é algo muito natural, faz parte da vida. Só que, ao mesmo tempo que faz parte da vida, é algo que nos aterroriza também. Então, todo esse alarde aí por conta da pandemia, a razão única é porque ela mata, ou seja, é por conta da morte. Não há outra razão, porque se não fosse algo letal, a humanidade não iria se preocupar tanto assim, né? Agora, por ser altamente letal e rápido para se chegar até a morte, é que existe todo esse estado de emergência geral, né, no mundo inteiro, e as pessoas estão empenhadas aí a tentar alguma solução. Então, a grande questão do ser humano, na realidade, né, e isso também é explicado pela filosofia budista de uma forma assim, não dogmática ou pessimista, né, mas buscando-se uma solução, é a morte, ou seja, a grande questão, né, no final das contas, é a questão da morte.
Isso eu coloco no meu livro, né? Mas porque tudo está relacionado com vida e morte, né? Então nós nascemos e passamos a viver e estamos vivendo. E para viver também nós fazemos várias coisas, né? Nós somos obrigados a isso, né? E para que todo esse nosso esforço? É justamente para não morrer, né? Para não chegarmos à morte, né, mais rápido, ou seja, é para evitar a morte, né? Se for falar de uma forma mais racional e fria. E só que o ser humano, como ele naturalmente tem medo da morte, é algo que desagrada essa ideia de finitude da vida, ele tenta evitar ao máximo de olhar para isso, né? E tenta ver para o outro lado, né? Que também faz parte da vida e que é o lado bom. Por exemplo, quando nós falamos em viver a vida, né? É algo bom, é algo positivo. E todos nós queremos viver a vida. Só que, por outro lado, né, o que vai impedir de nós vivermos esta vida é a morte. Ou seja, a morte ela está sempre do lado, na verdade. Então, essa questão da morte é algo que, na minha visão e na visão do próprio budismo, precisa ser mais debatida, né, e mais compreendida, melhor compreendida. E essa finitude da vida, primeiro, é algo natural. Só que encarar a morte como algo natural não é simplesmente, como é que se diz, entrar num conformismo, né? De que eu vou morrer mesmo, então eu vou viver de alguma forma ou outra, né? De qualquer forma. Então também não é isso também. Então nós precisamos ver a morte, né? E todas as implicações que ela pode nos trazer. Então, são essas implicações que, na realidade, as pessoas não conhecem, né? Elas conhecem muito pouco da morte, só que esse muito pouco já é suficiente para causar um medo tão grande que trava tudo e evita que elas queiram ler ou conhecer mais sobre a morte, né? E Então, integrar, né? é, Tem uma coisa que são conhecimentos antigos que de alguma forma foram se perdendo no Ocidente, mas acho que também no Oriente. Os romanos, né, antes de um jantar ou eles colocavam uma representação de uma caveirinha sempre, de um uhum, esqueleto, de uma coisa. Então era na mesa, era de alguma forma, assim, olha, tá aqui, ó. É, isso aqui é o teu futuro, é o futuro de todos, portanto, esse momento é um momento único. E tem até um filme, um documentário muito bonito, antigo, já, que chama Nós que aqui estamos por vós esperamos. Depois eu vou até buscar a referência. Que é um documentário que se passa a partir de um cemitério e vai contando uma uhum. breve história do século XX. Eu acho que tem muito a ver com isso, como você bem colocou, Mauro. Acho que é de É abertura. um ponto que é bem interessante, né, nós observarmos, e isso também é explicado no budismo, né, é que vida e morte, na verdade, são faces de uma mesma moeda, né? E isso é ensinado, né? Tem um termo no budismo que, em japonês, nós lemos Shoji Ichi-nyo, que significa vida e morte, é uma coisa só, ao pé da letra, né? E se for traduzir, seria vida e morte são faces de uma mesma moeda, ou seja, quando nós pensamos na vida, automaticamente nós estamos a pensar na morte. E quando nós pensamos na morte, nós também estamos pensando na vida, né? É algo assim que no Ocidente é um pouco diferente isso, né? As pessoas acham que pensar na vida é uma coisa e pensar na morte é outra coisa, mas na verdade tem uma ligação tão íntima que é a mesma coisa. E isso é explicado a partir também de uma analogia, né, da relação que existe entre a cozinha e o banheiro. Então, porque na filosofia budista explica-se, né, esse conceito de que vida e morte é uma coisa só,
a partir de uma analogia, né, dentro de uma casa entre a cozinha e o banheiro. A relação entre vida e morte é a mesma relação da cozinha com o banheiro, né? Em que sentido, né? Não há nenhuma casa que só tenha só a cozinha, por exemplo. Por mais que a pessoa ela não goste, né, de limpar o banheiro, e ninguém gosta, né? Ninguém gosta também de pensar no banheiro, mas todos nós, né, queremos ter uma cozinha boa, uma cozinha bem projetada e gostamos de estar na cozinha porque é onde nós comemos e fazemos os alimentos e tal. Então, assim, tem essa mesma relação, ou seja, todos nós queremos falar sobre a vida, como viver bem, da melhor maneira possível, mas nós evitamos de falar sobre a morte, da mesma forma que a gente evita de falar sobre o banheiro. Só que, por outro lado, não há nenhuma casa que só tenha cozinha, né? Sempre vai ter a cozinha, mas também um banheiro, né? E por quê? Porque é necessário. Ou seja, é necessário para quê? Se nós queremos, né, viver momentos felizes na cozinha, é necessário ter um banheiro ao lado, ou no mínimo por perto. Porque imaginem se a gente não tem o banheiro na casa, só tem a cozinha. Aí a gente faz um banquete e começa a comer, a comer, a comer. Vai chegar um momento que vai ser necessário, né, ir ao banheiro. Só que se não tiver o banheiro, né, a coisa fica muito complicada. Então, aquela felicidade de comer, ela termina exatamente nesse momento em que a pessoa ela precisa do banheiro e não tem. E nós sabemos disso, né? Por isso é que qualquer projeto de casa, né, e qualquer casa que a gente vá alugar, por exemplo, nós queremos ver o banheiro também, por mais que a gente não queira, né, pensar ou coisa do tipo. Então, a morte é algo assim também. Então, se nós queremos viver uma vida plena, né, uma vida verdadeiramente feliz, é necessário pensar na morte. Só que o pensar na morte não é pensar assim, um dia eu vou morrer, um dia eu vou morrer, o que eu vou fazer? Não é algo assim. É ter consciência de que essa vida ela é finita, ou seja, que um dia nós vamos partir, que ela vai acabar essa vida. Então, se a pessoa tem essa consciência, a postura dela em relação ao viver e ao como viver é totalmente diferente. Isso inclui a nossa relação com a própria vida, com as pessoas, com as coisas que nós temos, né? E com tudo. Então, mesmo pegando o exemplo do origami, se a pessoa ela tem essa consciência, né, de que a vida ela é finita, primeiro ela vai valorizar cada momento, ou no mínimo ela vai se esforçar para valorizar cada momento. E isso implica em valorizar no sentido de valorizar a pessoa com que ela está nesse momento, mas também valorizar o momento que ela vive, né? Ou seja, no caso do origami, é aquele momento em que nós fazemos cada dobra e tentamos fazer da melhor maneira possível, né? Da forma mais correta e, e, e aquilo que a Mari falou também, ou seja, em cada processo, em cada ser feliz por ela ter feito aquilo de forma correta, né? Para mim aqui congelou a imagem aqui, mas conseguem me ouvir? Não, Sim, voltou. você voltou. Sim, sim. Então, a pessoa ela vai valorizar o momento nesse sentido também. E aí que ela vai conseguir viver assim intensamente o agora, cada momento, né, que as pessoas falam muito assim, né? Isso é se ela tiver essa consciência da morte, ou seja, de que a nossa vida ela vai acabar ou pode terminar a qualquer momento, porque ninguém tem garantias, né, de que estará vivo, né, no dia seguinte ou mesmo no momento seguinte, porque todos que morrem, né, não achavam que iriam morrer. Elas foram pegas de surpresa pela morte. Essa que é a verdade. E isso não vai mudar assim para ninguém, para todos, né? Vai ser igual. Então, essa preocupação, essa consciência,
olhar para a morte não é com essa conotação negativa ou pessimista, ou mesmo algo que leva a uma ansiedade assim fora do controle, e a pessoa não consegue mais viver a vida. Não é isso. A pessoa que olha para a morte e tem consciência, ela vive, né? Muito melhor do que quem não tem consciência disso, né? Por valorizar cada momento. Então, quando a pessoa ela quer efetivamente pensar seriamente na vida dela, o que ela vai fazer, como ela vai fazer e de que forma que eu posso ser verdadeiramente feliz, ela precisa considerar a morte. E sem considerar a morte, ela não vai pensar seriamente na vida. É isso que acontece, né? Da mesma forma que se a pessoa projeta uma casa e ela faz uma cozinha fantástica, só que faz um banheiro minúsculo, né? Que não é bem projetado, ela não vai conseguir ter uma vida feliz dentro dessa casa, porque a cozinha é muito boa, mas o banheiro deixa a desejar. Então, no banheiro ela vai ter sérias limitações que farão com que ela tenha limitações para a felicidade dela. Então, é necessário projetar uma cozinha fantástica, mas também um banheiro fantástico. E esse projeto desse banheiro fantástico, né, é o pensar na morte e pensar nas implicações que essa morte tem, e se realmente a morte for um problema, buscar uma solução para esse problema. E no caso, o que a filosofia budista ensina é que a morte, sim, é um problema, só que, por outro lado, há uma solução para essa morte, que obviamente não é deixar de morrer, mas existe uma solução para essa morte. Então, tem essa explicação também dentro da filosofia budista, né, que é muito útil para a nossa vida prática mesmo. A vida só é possível, talvez, a partir da morte. Eu acho que a morte faz parte da vida, e não é possível viver uma vida boa, né, feliz, se nós apagarmos, né, a questão da morte. Tipo, eu só vou pensar na morte quando ela chegar. Só que quando ela chegar, já é tarde demais, assim. Nós não temos muito tempo para pensar, né? É como se a pessoa falasse assim: agora eu tenho essa cozinha, eu vou comer, eu vou usufruir o máximo da minha cozinha, não quero pensar no banheiro, só vou pensar quando eu precisar. Só que quando ela chegar nessa situação dela precisar, já não tem mais tempo, né? E aí ela vai passar apuros, né? Seria algo assim. Eu acho que essa é uma verdade absoluta da vida. Que a gente Não sei tratou o que é que aqui. acham assim dessa visão, né? Mas Não, a visão, eu acho que esse é o ponto da verdade, né, Mauro? Quando a gente toca a verdade, não é uma opinião, né? Não é uma visão, ela é a verdade. Então, ela é suprema. A questão é que as pessoas aceitem ou não aceitem, mas que é a verdade, é a verdade. Então, eu não sei, Mari, algum ponto, assim, alguma pontuação que você tem? Eu estou lendo o livro do Mauro, né, Causa e Consequência, e ele fala, tem um capítulo que fala que a humanidade vive em três mundos, né, Mauro? Se eu estiver errado, você me corrige. Que esses três mundos são o mundo dos desejos, acho que é o mundo das artes e o mundo da filosofia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, se der, a respeito desses três mundos. ok. Ok. Tá corretíssimo, né? Esses três mundos, como a Maria disse, e são esses três mesmo, né? O mundo do desejo, o mundo das artes e o mundo da filosofia. A forma que o Buda Shakyamuni, que foi a pessoa que transmitiu esse ensinamento,
ele classificou toda a humanidade, ou seja, ele pegou todos os grupos conforme a forma de pensar, ou ainda a visão de vida dessas pessoas, né? E essa visão de vida é como as pessoas encaram a questão da felicidade, né? O que é felicidade? Para a grande maioria da humanidade, né? Felicidade é você satisfazer o desejo, algum tipo de desejo. Então, é aquele pensamento, né, que olha para as necessidades que o ser humano tem e acredita que se essas necessidades, desde as básicas até as mais apuradas, elas forem satisfeitas, que o ser humano vai ser plenamente feliz, sim. Então, por exemplo, pessoas que pensam, né, que dinheiro é tudo, então, tendo dinheiro, né, só não vai solucionar a morte, mas o resto soluciona. Então, pessoas que pensam dessa forma, elas vivem nesse mundo do desejo, porque elas acreditam que se o desejo de dinheiro, de bens materiais, de uma vida confortável for satisfeita, ela vai estar totalmente satisfeita. E mesmo que a pessoa não chegue até esse ponto assim extremo, né, de achar que o dinheiro vai resolver tudo, né? Mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que acham que o dinheiro não traz felicidade, mas que também é necessário ter saúde, ter uma casa para morar, ter condições básicas, que isso, né, é o alicerce de uma vida feliz, também vivem no mundo do desejo. Ou seja, na prática, todos nós vivemos nesse mundo do desejo também, porque nós acreditamos que sem essas questões materiais, né, básicas, a gente não consegue ser feliz. Isso é um fato também. Então, assim, nós vivemos nesse mundo do desejo também. Só que, por outro lado, né, há pessoas que pensam assim, mas isso não é suficiente. Por mais que o ser humano ele tenha todas essas questões materiais, né, satisfeitas, ainda vai faltar algo, ou seja, ainda vai existir um vazio que não vai se preencher. Essas pessoas, elas vão voltar os olhos para aquilo que o Buda Shakyamuni chamou de artes, né? Esse mundo das artes, né, na verdade não é somente as artes, ou seja, é tudo aquilo que foge ao material, ou seja, que entra então o lado sensitivo, a sensibilidade humana. Então, o origami é uma arte, né? Então, uma pessoa que tem interesse em origami, ela consegue, né, a partir dessa arte, sentir uma felicidade. Algo que quem não tem interesse não consegue sentir felicidade. Então, a pessoa pode ter interesse em esporte e sente felicidade pelo esporte, mas não sente pela arte do origami, por exemplo, ou por outras artes. Então, isso faz parte da sensibilidade humana de cada pessoa mesmo. É a maneira da pessoa interpretar o mundo e a vida. Então, para ela, a arte é uma felicidade. Então, quando ela consegue apreciar, por exemplo, um quadro que é muito bonito, né? que é lindo na visão dela, ela sente felicidade. Para outros, aquilo não quer dizer nada. Então, pessoas que sabem que o mundo dos desejos, embora sejam coisas essenciais, necessárias e importantes, né? mas que isso não é suficiente para a felicidade humana, elas vão voltar os olhos também para as artes, né? E aí tem um terceiro grupo de pessoas, que são pessoas que sabem que é necessário ter dinheiro, ter uma casa para morar, roupa, comida, mas que isso não é suficiente, que também é necessário a pessoa ela conseguir sentir felicidade por outras coisas, né, relacionadas à área artística. Só que mesmo que a pessoa ela consiga vivenciar todas essas alegrias e felicidades proporcionadas pelas artes, essa pessoa, né, desse terceiro grupo, ela sente que mesmo assim ainda vai faltar algo para preencher, né, esse vazio que o ser humano ele tem dentro de si. Essa pessoa ela vai partir em busca
daquilo que o Buda Shakyamuni chamou de um ensinamento ou uma filosofia, né? No livro eu coloquei como filosofia, né? Só que o original, né, não é exatamente filosofia. Eu traduzi, coloquei dessa forma para facilitar a compreensão do leitor, mas essa filosofia, na verdade, significa algo que é imaterial, mas que também não é algo que vai causar satisfação, né, da mesma forma que a arte pode proporcionar. Porque a arte também, se for analisar de uma outra forma, né, é, é, é uma manifestação também do nosso desejo. É o nosso desejo de querer ver coisas bonitas, de sentir, né, algo bonito, né, porque nós sentimos também a beleza, né, e sentir também essa paz interior também que a arte pode proporcionar. Só que as pessoas desse terceiro grupo, elas ainda assim sentem que isso não é totalmente suficiente. Então, elas partem, né, para buscar, por exemplo, uma filosofia ou um ensinamento, né, ou mesmo uma ideologia que seja, né. E esse terceiro grupo, né, são aquelas pessoas, né, que vão querer ouvir, né, algum tipo de ensinamento, e a partir desse ensinamento, né, seja esse ensinamento uma religião, ou uma ideologia, ou um pensamento, qualquer tipo de ensinamento, elas acreditam que é somente a partir desse ensinamento que é possível o ser humano chegar até a uma felicidade plena e verdadeira, né? Não que as artes ou a satisfação pelo desejo seja algo falso, inútil ou que não sirva para nada. Não é nada disso. Todas as coisas são importantes. Só que, primeiro, a felicidade que nós temos pelo desejo é uma felicidade temporária, porque ela dura enquanto o nosso desejo ele estiver satisfeito. Então, por exemplo, o desejo de comer, que é uma necessidade básica nossa, mas ao mesmo tempo é um desejo, é uma felicidade quando nós comemos, né? Por exemplo, eu gosto muito de ir a bons restaurantes. Então, quando eu vou, né, e posso ir a um bom restaurante, para mim é uma felicidade muito grande. Só que essa felicidade, ela dura aquele momento, né? Da mesma forma, quando nós nos dedicamos a uma arte, enquanto nós estamos entretidos e empenhados, né, em concluir aquela obra, esse processo em si já é uma felicidade muito grande para a gente, já é uma satisfação que atinge o ápice, talvez, quando nós concluímos. Mas o processo em si já é uma felicidade, então também é uma felicidade. Só que dura enquanto nós estamos nesse processo, ou ainda dura enquanto nós podemos apreciar o resultado, né, dessa arte. Só que não é uma felicidade plena e duradoura. Então, esse terceiro grupo, né, as pessoas que vivem no mundo da filosofia, e aí se incluem, né, pessoas que têm interesse, né, em ler sobre algum assunto, de estudar, por exemplo, a filosofia, algum tipo de religião, são essas pessoas, né, que fazem parte desse terceiro grupo. Então, o Buda Shakyamuni ele dividiu, né, em 3 grupos toda a humanidade conforme a maneira pelo qual cada um enxerga o que é felicidade. Então, são esses 3 mundos aí que, assim, foi brevemente explicado no livro, assim. Uhum. Não sei É, se eu, a Mari, que já leu, conseguiu entender quer melhor. dizer, eu creio que, ah, no meu caso, não é que eu viva no primeiro mundo, no segundo ou no terceiro. Eu acho que eu vivo nos 3 mundos, Sim, sim. né? Na Todos nós somos verdade, assim. é, quer dizer, a maneira como eu me enxergo é que eu vivo nesses 3 mundos. Eu tenho esse mundo dos desejos, que eu gosto de viajar, quero Uhum, comer uma comida boa, eu quero
assim, como todo mundo, ter uma família, ter amigos, Uhum. esse é o mundo dos desejos, né? Sim, E gosto das artes também. E a filosofia, como a gente está conversando com você, eu através da leitura de livros, né? Então, eu acho que no meu caso, eu vivo nesses três mundos, né? sim. Então, pessoas como você, né, Mari, que se considera, né, alguém que vive nos três mundos, né, aos olhos do budismo, né, é uma pessoa que vive no terceiro mundo, porque o terceiro mundo engloba tanto o segundo como o primeiro, e assim como o segundo mundo engloba o primeiro, né? Hum, Só que há pessoas que vivem exclusivamente no mundo dos desejos, pessoas que não têm interesse algum nas artes, até mesmo acham assim uma grande besteira, assim, né? Que é algo supérfluo, né? Pessoas que não valorizam a cultura, né? uhum. né? Assim, sem querer fazer uma crítica política, mas igual o governo atual do Brasil, né? Que não valoriza a cultura. Então, assim, são pessoas que só têm o olhar, né? O foco no desejo, ou seja, ela quer satisfazer o desejo dela. E acham que assim é suficiente para ser feliz. Então, há pessoas que vivem só nesse mundo do desejo. Assim como há pessoas que vivem só no mundo das artes, ou seja, a pessoa, ela muitas vezes assim não se preocupa, né, em como ela vai sobreviver. Então, ela só quer se dedicar à arte também, né? Então, são pessoas que têm um foco nesse segundo mundo. Há pessoas assim. As pessoas que vivem nesses três mundos, né, como a Mari disse, são pessoas que, aos olhos do budismo, pela filosofia budista, vivem nesse terceiro mundo, porque o segundo e o primeiro também estão dentro, pode-se dizer assim. Isso porque ninguém vive, né, sem comer, sem ter o que vestir e sem morar em algum lugar que seja adequado. Isso implica que é necessário nós satisfazermos os nossos desejos mais básicos, mas não só esses, mas os outros também. Por exemplo, querer viajar. Todos nós gostamos e queremos. É um desejo. E não é mal isso, não é errado a pessoa querer satisfazer esses desejos. Assim como não é errado, por exemplo, você querer ter mais dinheiro, né, que é colocado como ganância, só que tem uma conotação negativa, mas isso é muito relativo, porque na visão budista não é errado querer ter dinheiro e bens materiais. Porque o que vai definir se é algo mal ou não é para que a pessoa vai utilizar esse dinheiro e esses bens materiais. Por exemplo, se eu quero ter mais dinheiro para fazer coisas boas, ajudar as pessoas, né? Com certeza não é algo mal. E isso inclui fazer coisas boas e ajudar as pessoas, isso me inclui também. Ou seja, eu ter uma vida boa, eu poder morar numa casa boa, ter uma vida boa, confortável materialmente também. Isso também não é mal. Então, vai depender, né, de como a pessoa vai utilizar esses recursos, porque tanto o dinheiro como os bens materiais são recursos que nós temos na vida, são meios, né? Agora, a forma de se empregar esses meios é que é a grande questão. E dentre esses recursos, né, que nós temos na vida, a nossa própria vida também é um recurso. O nosso tempo de vida, a nossa vida é algo que nós podemos utilizar como nós quisermos também. Há pessoas que dedicam a vida para a política, outras que dedicam a vida pela ciência. Então, cada um escolhe o seu caminho, né? E esse caminho, né, se faz como? É como a pessoa utiliza o seu tempo de vida, ou seja, como ela vai viver todos os dias, o que ela vai buscar na vida, o que ela vai estudar para isso. Então, é tudo isso. Então, a grande questão é para que se vai utilizar. Então,
esse mundo da filosofia, o terceiro mundo, né? Na verdade, quem vive nesse terceiro mundo também, né, vai querer satisfazer os desejos e também vai apreciar as várias artes também. E isso não é de forma alguma errado, né? Porque tudo existe para que a gente possa ser verdadeiramente feliz. Ou seja, tudo são meios, né, que existem para a nossa felicidade. Agora, é necessário saber utilizá-los, né? Por isso que também há uma outra analogia, né, que compara com o sal, por exemplo. Então, a questão não se o sal ele é ruim ou se ele é gostoso, né? Depende da quantidade que se utiliza de sal. Então, essa dosagem é que é o como nós vamos viver, ou para que nós vamos viver. Então, vai depender disso. E tem um ponto que vocês mencionaram que eu vejo que é a falta do conflito, né? Então, de alguma forma, na hora que você não tem mais conflito, né? Esse é o teu momento, né? Como a Maris falou, quero ter a minha família saudável. É um desejo, sem dúvida, é um desejo. Mas eu não tenho um conflito com relação a isso, né? Eu não tenho um conflito pelo fato de ter esse desejo. Então, mas eu não fico nele, né? Acho que é o que você traz também, né, Mauro? Né? Ficar nisso, mas a falta do conflito, né, entre essa forma como você comentou, dos mundos, tem uma verdade aí também, né? Ou seja, o que você está dizendo é que quando a pessoa ela entende isso, ela deixa de estar em conflito, seria isso? É como se um conflito interno, né? Porque é quase como quando você tem esse conflito interno, quando a mente está ali debatendo entre quero isso, mas não deveria isso, mas isso vai levar aquilo, e quando esse conflito desaparece, de alguma forma tudo flui, né? A gente falou talvez do maior conflito de todos, né? O conflito de aceitação da morte. É uma coisa que existe, mas você tem um conflito de não aceitar. Então, na hora que você aceita e o conflito desaparece, então a coisa acho que a gente passa a viver no terceiro mundo, ou não sei, ou dessa forma mais ampla, né? Muito Sim, nós bom, podemos colocar dessa forma também. muito bom. Eu acho que a gente podia ficar por aqui hoje. Talvez a gente Sim. possa até Beleza. marcar alguma outra conversa no futuro, talvez trazer outras pessoas também. É sempre muito, pelo menos para mim, a Mari sabe disso, eu busco a verdade, todas as coisas. Então, essas conversas, para mim, elas sempre me aproximam um pouco da verdade. E aí, quem estiver assistindo, se estiver em busca também, talvez ajude. Não que tenha um objetivo de ajudar, eu não acho que a gente faz isso aqui com o objetivo de ajudar ninguém, mas está aqui, né? E aí, cada um busque o que queira buscar. Ok? Muito obrigado aí pela oportunidade, agradeço ao Igor, a Mari pelo bate-papo aqui, pela conversa, né? E se tiver uma próxima oportunidade, né, eu pretendo Sem participar dúvida. com muita alegria também. Obrigado. Até Muito, a muito próxima. obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigado.